Saudações casalinas ao maior do Nordeste. E vamos hoje falar um pouquinho do jogo Palmeiras Sport. É o nosso pós-jogo. E aí, o que vocês acharam? Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, dá aquele famoso like e vem com a gente. Então vamos lá. O jogo de ontem era um jogo esperado. A gente jogou contra o Palmeiras, que está na final da Libertadores. E que queira ou não queira, tem um elenco melhor que o nosso. Nós vimos. Sai o atacante, Luiz Adriano, entra o Davis, entra o William. Sai o meia, sai o volante, entra Gustavo Scarpa. Então, é um time qualificado. A gente sabe que o Palmeiras estava em uma fase, o em casa não sabe propor muito jogo, é um time que se defende muito pelo estilo do técnico, beleza. Mas ontem, quando precisou do resultado, ele amassou o Sport. E o Sport não teve válvula de escape. A gente vai analisar um pouquinho de jogador por jogador, mas antes, o Sport, no começo do jogo, fez o que um time joga fora tem que fazer. Se defende, sai no contra-ataque. E achou o gol. Achou não. Trabalhou bem o gol. Porque foi um belo passe de Zé Wellison e Juba. Que passe magistral de Juba. Viu? Que passe magistral. Deu mamão com açúcar o passe pra Bárcia ir lá e puf, na cachola. Aí então, no começo do jogo aconteceu tudo que o Sport queria. O time que ia jogar defensivo, que a gente sabia que o Sport não ia propor jogo. O Sport ia se defender por uma bola. A gente sabia que o jogo do Sport era isso. Não dá pra esperar mais do que isso pro Sport. O Sport foi lá, conseguiu o gol, só que não estava conseguindo os contra-ataques, a intensidade, a saída rápida. Por que isso aconteceu? Porque o nosso jogador diferencial, o nosso jogador que faz, que rabisca, que chega lá na frente, que pega a bola lá de trás e carrega, não jogou, infelizmente. Ontem, Gustavo não entrou dentro de campo. A bola, Mikael ficou sumido, porque a bola não chegava, Mikael. Então, o primeiro tempo do Sport fez o gol e depois só se defendeu. Foi massacre atrás de massacre. Palmeiras batendo. E o grande Maílson, como sempre, defendendo. Maílson, seleção. Maílson, seleção. Fica de olho, Tite. Não precisa levar 3 goleiros já de idade para uma Copa do Mundo, não. Leva um mais novo que tem futuro. Leva um mais novo para maturar esse terceiro goleiro. Maílson é seleção. Rapaz, se teve time da Europa assistindo o jogo de ontem, e se os italianos viram, lembraram de Dida, viu? Que defesa. Que defesa. O cara defendeu demais. Maílson tá jogando demais. Então vamos lá. Maílson apareceu porque foi massacre do Palmeiras o tempo todo. E o técnico não conseguiu modificar o jeito de jogar do Sport. Não conseguiu extrair das peças no banco um jogo diferente do que estava tendo. Aí você vai dizer, mas o nosso banco é fraco. A gente sabe disso. Que a gente mal tem um time, graças aos meninos da base. E quando precisa de um Trellis, precisa de um Rainer, precisa de um Moceguinho, não vai tirar muita coisa. Então, quando começou o jogo, eu disse, escalação massa, perfeita. Como eu sempre falo, Florentino é um técnico que escala bem, mas ele não sabe gerir o banco de reserva. E não sabe fazer a leitura do jogo nas substituições. Ele não sabe. Ele peca nisso. Ai, teve muita oba-oba, Florentino. Florentino é um bom técnico. Tá fazendo um bom trabalho no Sport, mas ele tem essa parte a melhorar. Como qualquer ser humano, a gente evolui. Ele precisa dessa parte. E pra gente que joga numa Série A e com a dificuldade que a gente precisaria de um técnico mais capacitado com todas essas características. Mas aí, ontem, quando eu vi a escalação, o Florentino pecou. Como que pode Hernanes, contundido, de novo no banco de reserva? Como que pode Everton Felipe, com a cabeça longe, com problemas pessoais, com problema de saúde, estar no banco? Para mim, como torcedor,
E se eu fosse técnico ou gestor, eu vou botar no meu banco de reserva os melhores jogadores que possam atuar. E não botar porque Hernanes tem currículo. Ah, porque Everton Felipe precisa se tratar. Meu filho, se trate no esporte com os psicólogos. Futebol, um jogo é guerra, é luta. Tem que estar os melhores guerreiros. E Hernanes e Everton Felipe não eram os melhores guerreiros para atuar nesse jogo. Um por estar contundido, o outro por não tem cabeça para isso. Então adianta você relacionar os cabras desse? Não tem. Aí me leva um terceiro goleiro, Denival. O Denival vai decidir jogos? Pô, então a gestão do banco de reserva, péssimo, como sempre. Eu defendo faz tempo. Se a gente não pode contar com Trellis, Rainer, meu filho, se a gente não pode contar com Betinho, se a gente não pode contar com Hernanes e Everton Felipe, o que você vai buscar onde? Não pode contratar. Buscar na base, pai. E quem que está aparecendo na base? Que está mostrando o futebol? É o Adrian, meio de campo. Todo jogo ele está fazendo. Um meia de qualidade. Caso o Gustavo, como o Gustavo não jogou ontem, eu estiver cansado ou contuda, tem alguém para substituir na posição. Cadê o Adrian nessa escalação? Cadê o Leone? É o meia que cai pelas pontas. Poderia ser útil. Cadê o Ronald? O camisa 8 que a gente precisa. Que pega a bola lá atrás e carrega para lá para frente e faz gol. Cadê esses meninos relacionados? Ah, a base é verde, a gente tá vendo. A base nossa é verde, mas quem tá carregando esse time até agora no brasileiro é a base. Se não fosse a base, a gente já tinha caído, que nem a Chapecoense. Mas a base é verde. Bota esses meninos pra jogar, meu filho. Já vimos que Trellis não tem condição de jogo. Já vimos que Everton Felipe não tem condição de jogo. Já vimos que Rainer não tem condição de jogo. Então para que ficar teimando com um cabra desse? Usa a base, senhor. É difícil. E o jogo com o Bragantino é quinta-feira. Bárcia se contundiu. Já não temos Everaldo, Bárcia. E agora? A gente vai ficar contando com o Mocelin e Trellis de ponta? Vai trazer os meninos da base, dá tempo. Até quinta-feira dá pra mandar passagem pros garotos que ele vem. E vamos utilizar mais Cristiano, viu? Então, o Sport de ontem. Achei um time guerreiro. Porque foi massacrado pelo Palmeiras. Mas foi um time guerreiro. Foi um time medroso como aquele de Loser. Foi um time guerreiro que lutou, pelejou. Aí teve falhas da zaga. Mas Sabino ontem ficou longe daquele Sabino que a gente conhece. As falhas foram todas em cima dele. Foi massacre atrás de massacre. É escanteio toda hora e sempre Maílson lá. Então, o Sport fez o gol, mas depois não soube contra-atacar. Gustavo não entrou em campo e é isso mesmo. Quando o Gustavo não faz as mágicas dele, quando não faz aquela jogada dele, fica difícil. Porque a gente não tem um jogador, a gente tem essa dificuldade do camisa 8, do carregador de piano há tempos. Gustavo estava tentando fazer isso, fazer algumas coisas. Quando ele não faz, meu filho, é isso o futebol do esporte. A gente não pode exigir muito. São meninos ainda em formação. Gustavo, Mikael. Isso mesmo. Então o Sport fez um gol e depois fez aquele jogo de sempre e vamos para a próxima partida. Ainda dá para brigar, pai. Ah, Chapecoense já caiu, tem mais 3 vagas. Grêmio perdeu ontem. O Santos também perdeu. Então aí tá na briga. Tem esses 2 grandes e tem o Juventude que tá ali na alça de mira e tem o Ceará que tá em queda. Que agora são 10 rodadas. E o Ceará, a gente não tá vendo o Ceará jogando futebol. O Bahia já tá dando uma espoletada, o América também. Então, ainda dá pra brigar. É difícil. Porque o Sport vai contar com a base. E a base nem sempre vai render. A gente não pode exigir tanto desses meninos. Eles estão carregando nosso time mais do que a gente esperava. E vai nos dar fruto. Então, o Sport perdeu. Mas não é o final dos tempos, o time já foi... Não, ainda tá na briga. É difícil? A gente tem que se conscientizar. Basicamente foi isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, eu também vi a notícia que o antigo
Como é o nome? Esqueci o nome dele. Um capitão que participava das gestões do esporte votou. Oxê, e pode isso? Não tava mudando, não era o novo? O esporte tá parecendo a gestão misto quente. Uma misturada de gestores antigos e voltando. Aí volta. Aí voltou gente lá de Arnaldo, aí voltou gente. Tá uma coisa séria, vamos torcer que nosso Leão consiga nos manter na Série A. Ah, e pra gente terminar aqui, e aí? Vocês botam na conta de Florentino o jogo de ontem? Vamos com calma no oba-oba, galera. Florentino é um bom técnico? É, mas não era o técnico para nos livrar da Série A. Para nos livrar da queda na Série A. Não é. Ele ainda tem certas dificuldades. Vai melhorar? Vai, porque ele é um bom técnico. A gente vê que ele tem qualidade. Ele não tem a leitura de jogo. Então, e vocês? Se o Sport se mantiver na Série A, vocês ficariam com o Florentino? E se o Sport cair para a Série B, vocês ficariam com o Florentino? Então aí me digam. Eu mesmo só ficaria com o Florentino se fosse para a Série B. Para ele fazer igual o Gustavo Mourinho lá do Curitiba. Mas se o Sport se mantivesse na Série A, eu traria um técnico mais gabaritado, mais experiente. Porque o Florentino ainda não está a nível Série A ainda. É um bom técnico? É. Nos ajudou muito? Ajudou. Mas eu não ficaria. Porque para ser técnico do Sport, numa dificuldade que a gente tem, numa Série A, precisa de um cara mais pronto. Pronto e acabado. Sem fazer testes. Florentino ainda está evoluindo na carreira. Então foi isso, galera. A análise do jogo de ontem. O Sport perdeu, mas não é o fim do mundo. Se o Sport cair, era o natural. A gente tem que botar na cabeça. Desde o começo da temporada, o histórico do Sport era para cair. Gestões mal planejadas, brigas políticas para ver quem ficava no poder. O grupo foi mal gerido e teve que contar com a base no final, como está contando, e a base está segurando. Então, o nosso enredo era para cair. Então, se a gente cair, pelo menos brigando e utilizando a base, que a gente tá vendo que os caras não estão com medo, sem medinho, como tava no futebol com o loser, eu já fico mais animado. E ainda mais revelando os jogadores da base que possam vender e trazer dinheiro pra gente. Então é isso. Não é o fim do tempo. Se o Sport cair, vamos brigar para subir. E pelo Sport tudo, até depois da morte. Valeu, galera. Fui!